Boa noite. Seja você, mesmo que seja. Também amo essa música, Mari. Mari, me ajuda aí, convida seus amigos para essa live. Vambora, vamos juntos. Oi, Vini, maravilhoso. Me ajuda aí, amigo. Vamos chamar mais pessoas para essa live de orçamento. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer, consciente, inconsequente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você, mesmo que seja estranho. A live é sobre a música, não? A live é pra te convidar a ter coragem de ser você. A live é para te convidar a ter consciência de quem você é. Não é fácil ser você. Nunca vai ser fácil ser você. Porque só você sabe o que você passa e onde você quer chegar. O maior desafio de um ser humano é aceitar a sua imagem. O maior desafio de um homem é saber quem ele é. O maior desafio de um homem, ser humano, é se olhar no espelho e ser fiel a ele mesmo. Não é ser fiel ao outro, porque ser fiel ao outro é fácil. Mas ser fiel a si é desafiador. Então começa essa live com essa música, esse GTV com essa música, para te trazer consciência. O quanto você tem sido você. O quanto você tem feito por você. Então, senhores, hoje vamos falar sobre despesa e receita. Despesa e receita são coisas básicas para um controle orçamentário. Todos nós deveríamos aprender isso nas escolas. É um pleito que ainda não foi vencido para que seja didático nas instituições públicas. Porém, há uma luta, a palavra a qual eu não gosto de utilizar, porque traz força, de dor, traz sangue, mas é um desafio para todos nós brasileiros que não temos como parte básica da nossa educação aprender sobre como sermos bons gestores financeiros. A maioria dos brasileiros, eles acabam se endividando não pelo que eles ganham, mas pela facilidade do crédito que eles têm para viver aquilo que eles não têm condições de viver. Logo, a facilidade do crédito afasta você do desempenho, da qualidade daquilo que você tem força braçal e intelectual para realizar. Isso não é bom. Tudo que vem fácil, acaba indo fácil quando não se dá valor. E é isso que os bancos empregam para nós. É isso que o governo coloca a nossa goela abaixo. Falar de despesa e de receita nada mais é do que falar do que você quer para você e para sua família. Às vezes a gente alcança um padrão de vida e o desafio maior é a gente conseguir manter esse padrão de vida. Pelo simples fato de nos acomodarmos às ideias vivenciadas naquele estado. E muitas das vezes a gente ignora qual foi a origem daquela realização. Qual foi a origem daquele estado conquistado. Porque ganhamos mal e questionamos nossos empregadores. Será mesmo que ganhamos mal? A nossa receita é tão abaixo daquilo que a gente merece receber? E se a gente ganha tão menos do que a gente acredita merecer, por que a gente não cria novas fontes de renda? Não temos coragem, preferimos reclamar, preferimos questionar, preferimos ter medo de lutar e ir atrás daquilo que a gente acredita merecer? A minha pergunta é, até quando você só vai falar e não vai agir?
Até quando você vai acreditar que o mundo é culpado da vida financeira que você tem levado para você. Consciência. Essa é a base da mentoria do Pense Fora da Caixa. Você precisa ter consciência dos seus gastos e da sua receita para você alcançar uma vida melhor. Quando você não tem consciência, automaticamente você gasta muito dinheiro. Com necessidade ou sem necessidade, mas você gasta. As suas emoções falam mais alto do que as suas necessidades. E aí? Quem é maior? Sua despesa ou sua receita? Despesa fixa, despesa variável, receita fixa, receita variável. Que cargas d'água são isso? Nem sei se é assim que fala. Mas do que eu estou falando? Eu estou falando que enquanto você não tomar consciência do dinheiro que transita na sua vida, ele vai te dominar. Quanto você recebe hoje? Qual é a sua receita líquida? Qual é a sua receita bruta? Qual é a sua despesa fixa? Qual é a sua despesa variável? Qual é o controle que você tem feito sobre o seu orçamento? O quanto você tem feito por você e para você a ponto de saber responder as perguntas que eu estou te fazendo nesse momento? Qual é a sua consciência sobre isso? Eu vou aumentar um pouquinho a iluminação aqui que está um pouco baixa. Ok. Qual é a consciência que você tem sobre isso? Então, a primeira coisa que eu quero te convidar é tomar consciência das suas despesas e receitas. Mas como assim, receitas? Eu só recebo da minha empresa. E tá tudo bem você só receber da sua empresa. Só que entende um negócio, amigo? Você precisa verdadeiramente compreender que para você ter uma vida de excelência, você tem que ter uma receita maior do que as despesas. E se você não tem uma receita maior do que as suas despesas, está na hora de você rever as suas fontes de recebimento e os seus gastos. Muitas das vezes a gente não tem consciência de onde o nosso dinheiro está indo. A gente sabe que o dinheiro entrou na conta e a gente começa a pagar milhares de coisas antes de pagar a si, de pagar nós mesmos. Então eu te convido verdadeiramente a começar a anotar tudo que é fixo. Thaís, o que é uma despesa fixa? Você mora de aluguel? O seu aluguel, o condomínio, a prestação do seu carro, a mensalidade da escola dos seus filhos, o seu plano de saúde. Despesas fixas são as despesas essenciais para que você consiga viver de forma contundente, tá? São despesas fixas, aquelas que não existem nenhuma variação. Você começa o ano sabendo quanto é que você vai gastar com aquilo, com aquela categoria. Categoria de quê? Comprei o carro, parcelei 215 vezes. Quais são as parcelas dele? 200? Ah, tá, R$600. Durante quanto tempo? 24 meses, ok. Isso é uma despesa fixa. Ah, mas aí tem o combustível, tem estacionamento. Calma, isso aí já é a despesa variável. Isso aí não contempla a despesa fixa. E quando eu falo que não contempla a despesa fixa, é que de fato não faz parte desse ciclo. A despesa fixa ela é algo que você consegue controlar durante um período longo. Um período longo de quê? 12 meses. Até mais, depende do parcelamento que você faça. Depende do seu contrato. Essas são as despesas fixas. As despesas variáveis, elas já falam variável. Parcela do seu cartão de crédito, a conta de luz, a conta de água, o estacionamento, que também pode entrar numa despesa fixa, se você tiver um contrato com algum estacionamento fixo durante um ano. Qual é a importância de você saber isso? A gente só consegue planejar alguma coisa se a gente tiver o controle dos nossos gastos. Se a gente não tiver o controle dos nossos gastos, a gente não planeja nada. Porque a gente vai estar sempre achando que a gente não ganha o suficiente para viver. E aí, o que as nossas emoções têm sobre isso? Porque muitas das vezes, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Porque a gente quer mostrar para as pessoas. Quando a gente não tem uma inteligência emocional voltada para o autocontrole, a gente acaba potencializando os nossos gastos excessivos. Que é o que eu falo aqui para vocês há muito tempo, há mais de um ano. Ou você controla as suas emoções, ou você vai viver sendo controlado delas. Por elas. Não é porque eu ganho 5 mil reais que eu tenho que gastar 5 mil reais.
Muito pelo contrário, eu tenho que estruturar a minha vida para poder conseguir realizar dentro dos 5 mil reais o meu salário, porque eu preciso primeiramente me pagar. Primeiro, o dinheiro caiu na sua conta, a primeira pessoa que você tem que pagar é a si. Depois você paga o outro, quem são os outros? Bancos, cartões, inúmeras outras coisas que você tende a comprar, que você tende a ter a obrigação de realizar. Quando a gente não se paga, o nosso cérebro entende que a gente não tem mérito para aquilo. Ou seja, ele fala, cara, eu tô trabalhando para poder pagar a conta. E você não nasceu para pagar a conta. Se você não fizer o controle das suas despesas e das suas receitas, você vai estar sobrevivendo, amigo, você não vai estar vivendo. O grande desafio que nós temos hoje é sair da inércia do sobrevivente. É ser autor da nossa história. Eu comecei essa live falando sobre isso, com uma música da Pitty que eu adoro. O importante é ser você. O importante é acreditar em você. E ir atrás dos seus sonhos. Nem mais nem menos, apenas o suficiente. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Porque você procurou viver aquilo. Se você não procurasse, você não viveria. É o típico da mulher que sabe que o marido trai e o dia que ela resolve dar um basta, ela vai lá, pega o celular dele e fuxica. Ela decidiu. A vida é feita de escolhas. Ou você decide viver a sua vida e as suas escolhas, ou o mundo, todo o resto, escolhe por você. E hoje nessa live eu te convido a nada mais, nada menos do que tomar consciência das suas despesas e receitas. A receita acaba tendenciosamente sendo mais fácil de se controlar, porque nós não temos muitas fontes de receitas, né? Quais são as fontes de receitas, exceto o meu trabalho fixo e as minhas consultorias? Eu, Thaís, vou falar da minha vida. Eu trabalho na CLT. Além da CLT, eu sou mentora. Além de ser mentora, eu sou consultora, dou aula. Tá? Então, assim, eu tenho 4 fontes de renda. Não, eu tenho mais porque eu recebo dividendos dos investimentos que eu tenho. Ou seja, são receitas também. Além disso, eu tenho locação imobiliária. Então, eu também recebo esse tipo de receita. Aí, eu tenho, na locação imobiliária, eu tenho uma receita variável. Porque ela é de acordo com o mercado, ela oscila. Agora, as aulas que eu dou também são receita variáveis. Porque pode ser que eu dê muitas aulas, pode ser que eu não dê todas. Meu CLT é fixo, porque eu recebo o mesmo salário durante todo o ano, exceto que aconteça uma atualização. Entre outras coisas que você pode ter aí dentro do seu negócio. Os empreendedores geralmente têm uma oscilação maior de receita, porque existem meses que vendem muito, meses que não vendem tanto, meses que vendem pra caceta. E aí você tem que ter um controle orçamentário. A importância do seu controle orçamentário é para que você se planeje e estruture reservas. Thaís, o que são reservas? São caixinhas, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu falo do Pense Fora da Caixa. São caixinhas onde você constitui um valor correspondente a algo que você possa precisar no futuro. Por exemplo, ontem no meu condomínio, quando eu cheguei, não existia água. E eu perguntei pro síndico, cadê a sua reserva de contingência? Ele olhou pra minha cara e falou, o quê? Falei, querido, você é um gestor, você tem que ter uma reserva, porque você precisa colocar o dinheiro que eu aplico aqui em você, uma porcentagem para essas emergências. O que eu não posso é ficar sem água. E na sua vida tem que acontecer a mesma coisa. Você tem que ter o seu controle orçamentário. Para quê? Para que você constitua reservas de emergência para os momentos de necessidade da sua família. Existe a necessidade de vocês construírem isso. Thaís, mas posso morrer amanhã? Pode, mas pode viver até 90 anos e ser um fudido. E tá tudo bem, a escolha é sua. Ou você faz o controle das suas despesas e das suas receitas, ou você vai sobreviver. Então, para esse momento agora, eu vou te deixar um trabalho de casa. Anota todos os gastos que você tem mensal. Aluguel, luz, água, net, celular, gasolina, prestação do carro, IPVA, IPTU, anota tudo isso. Toma consciência das suas despesas, é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, porque a sua receita é fácil, é mais fácil. Por mais que você seja empreendedor, você consegue controlar isso de uma forma mais tranquila, tá? Então você vai fazer lá, vai pegar uma folha aqui, tá? E vai colocar todas as suas despesas.
todas as suas despesas de um lado. Botou as despesas de um lado e do outro lado você vai botar todas as suas receitas, tá? E naturalmente você vai começar a identificar. Pô, vamos lá. Conta de luz. Um mês vem um valor, outro mês vem outro valor. Ou seja, se vem um valor num mês e outro valor no outro, ela é variável. Condomínio. Ah, não, tá de condomínio é o mesmo valor. Então ele é fixo. Naturalmente, você vai começar a ter insights sobre o que é a sua despesa fixa e o que é a sua despesa variável. Qual é a importância de você entender sobre isso? É você saber onde é que o seu dinheiro está indo. E a receita, a mesma coisa, tá? Eu, Thaís, sou mentora. É a minha receita variável. Eu sou mentora. Logo, naturalmente, eu tenho uma meta de coaching e mentorado mensal. Só que é variável, porque pode ser que eu tenha muito mais e pode ser que eu não chegue na meta. Eu geralmente fecho a minha meta mensal, graças a Deus. Só que ainda assim, essa receita, ela é variável. Porque ela não é uma coisa certa. Conseguir realizar processos com mentoria todos os meses é algo, para mim, Thaís, que é desafiador, porque eu ainda trabalho numa empresa. Logo, eu não tenho uma agenda vasta. As pessoas, às vezes, me procuram para ter atendimento às 10 horas da manhã. E eu não consigo atender, porque eu estou trabalhando no CLT. Então, pode ser que tenha meses futuros que eu não consiga bater a minha meta. Só que eu tenho a minha receita fixa, que é o CLT. Eu tenho isso. E eu tenho as outras receitas, que é a da aula e a consultoria. Também são o quê? Variáveis. Porque tem meses que acontecem, tem meses que não. Eu não crio meta para elas porque eu acabo trabalhando para uma outra empresa. Então, para mim, isso é muito natural. É uma receita que vem para poder complementar os meus investimentos no final do dia. Porque elas não fazem parte da minha necessidade. Elas vêm já direto para minha caixinha de investimentos. Eu controlo meu orçamento assim. Só que para eu ter um orçamento controlado, eu preciso ter consciência das minhas necessidades. O que são as despesas obrigatórias? Existem umas despesas obrigatórias, que é o quê? Que é para você se manter. As despesas obrigatórias, ela vem na linha para que você possa se manter. O que é isso? É mercado, que é despesa com alimentação, que acaba sendo o quê? Variável. Porque o mercado oscila de acordo com a inflação. Você não fecha um mercado, a menos que você crie um orçamento anual para o mercado ser, só vou gastar no mercado R$500. Ok, mensal, tá tudo bem. Isso não é um problema, você vai colocar na sua planilha lá. Mas aí você tem que ser fiel a você e não gastar um centavo a mais do que aquilo. Aí, de fato, aquilo dali vai ser uma despesa fixa. Porque você contempla exatamente vivenciar os R$500 no mercado. Todos os meses. Agora, se você vai ao mercado e compra o que para você é necessário, por exemplo, o contrafilé tá custando R$50, mas já custou 35. E outro mês ele vai custar 60. Então, assim, só para você se alimentar de carne, você vai manter o seu padrão de vida, só que isso vai oscilar a nível de alimentação. O preço do feijão, o preço do arroz, o preço da farinha, o preço da fruta, o preço do legume. São despesas básicas, obrigatórias, porém despesas variáveis. Diferente das suas contas de aluguel, seguro do carro, plano de saúde. Isso é muito diferente. Então, gente, é extremamente importante que vocês tenham um controle orçamentário sobre as despesas básicas da vida de vocês. Porque senão, volto a dizer, vocês não vão viver, vocês vão sobreviver. Se a sua receita é maior do que a sua despesa, ótimo. Isso é magnífico. É sobre isso que a gente está trabalhando. A gente, de fato, tem que trabalhar em cima dessa premissa. Para que você consiga investir, criar uma reserva de emergência e se pagar. Ok, trabalhei com a ordem inversa. A primeira coisa você se paga, depois você investe, depois você constitui sua reserva de emergência. Essa é a regra do rolê, tá? Essa é a regra do rolê. Quando você não consegue fazer isso, você sobrevive. Aí muitas das vezes as pessoas falam, cara, paguei as contas no limite, sabe? Sobrou tipo R$15, tô ferrado esse mês. Quando você não tem consciência das suas linhas de gasto, isso aí pra você acaba sendo uma regra.
Viver dessa forma acaba sendo normal. Isso não é normal, gente. Você viver para pagar conta não pode ser normal. Você não pode se acostumar com a ideia de que isso é normal. Porque se você se acostumar com a ideia de que isso é normal, você está trabalhando, está vivendo para trabalhar. E se você vive para trabalhar, você não vive para viver. Quem só trabalha não vive. Quem almeja uma vida abundante, uma vida plena, uma vida saudável, sem estresse, tranquila, não vive dessa forma. E aí existe um outro grau, que é mais desafiador ainda. As pessoas que recebem 5 mil reais, elas gastam 6 e ainda pegam lixo. E vivem naquele looping. O dinheiro entra, ela vai lá e o dinheiro entra. Ah, não, mas eu preciso gastar. Eu preciso pelo menos da minha cervejinha. Ah, você precisa aprender a gerir seu dinheiro. É outra coisa. É outra coisa. E se isso não tá bom, você tem que começar a aprender a criar novas fontes de receita. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo da minha vida. Hoje eu tenho algumas fontes de receita. Eu trabalho no CLT, ainda trabalho no CLT. Eu sou mentora, eu trabalho como consultora, eu dou aula, ainda dou aula para a Escola Bora. Tô aqui de stand-by, mas ainda tenho essa empresa que eu sou afiliada de alguma forma. E além disso, eu tenho fundos que me pagam mensalmente aportes imobiliários, sem contar os dividendos que eu recebo das ações. Ou seja, eu tenho algumas fontes de renda. E vocês que verdadeiramente acham que isso é impossível, o que vocês precisam é sentar e estudar. O que vocês precisam é sentar e entender qual é o propósito de vocês estarem vivos. Porque vocês não nasceram só para poder pagar conta. Vocês nasceram para poder construir uma vida do jeito que vocês merecem, que vocês acreditam que merecem. Então, assim, as minhas receitas, elas são receitas fixas e receitas variáveis. As minhas despesas também são despesas fixas e despesas variáveis. Você também tem o direito de ter tantas receitas fixas quanto variáveis. Só que você precisa ter coragem de sair da sua zona de conforto e criar outras fontes de renda. Que é o que eu falo pra vocês aqui a todo instante. É fácil? Não, não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas você tá aqui, cara. Eu sou uma ferramenta. Eu, inclusive, vou dar um stop nas minhas lives. Eu vou dar um stop nas coisas porque eu tenho ficado muito consumida. A minha energia tem caído demais. Porque eu tenho estado muito exaurida por conta das lives, por conta do conteúdo. Isso é desgastante. Entregar para vocês o que é entregue por mim e por outros profissionais é algo muito desafiador, senhores. Então aproveitem enquanto vocês têm pessoas como eu que gostam de contribuir pela sociedade. Existe o Pense Fora da Caixa, que está com as inscrições em aberto lá no link da minha bio, que é um investimento na sua vida e da tua família. Só que as pessoas preferem investir muito, muito mais em gastos momentâneos do que no investimento para a vida toda. Nossa cultura brasileira é assim. Nós somos imediatistas. E enquanto você for imediatista, você vai ser mais um sobrevivente. Por que os Estados Unidos é a potência do mundo? Porque eles têm visão a longo prazo. E nós brasileiros queremos tudo para ontem. Eu sou assim muitas vezes, gente. Com muitas coisas. Só que, cara, não dá para continuar sobrevivendo. Nós não viemos ao mundo para sobreviver. Nós viemos ao mundo para construir a nossa história. E o que a receita e a despesa tem a ver com tudo isso que eu falei antes? Tudo. Tudo. Pelo simples fato de estar linkada a minhas escolhas. Morar num apartamento que me traz um aluguel fixo durante pelo menos 12 meses é opcional o valor que eu vou pagar dessa parcela mensal. Mas tem que ser consciente. Eu tenho que saber quantos mentorandos eu tenho que ter durante o ano para quitar a dívida desse apartamento. Só que às vezes a gente age tanto pela emoção, pelo impulso, que a gente supera o cartão de crédito,
ultrapassa os limites, pega o dinheiro emprestado do banco e vai sobreviver para ser aquilo que a gente não é. E se arrepender de fazer aquilo que a gente não ama ser. Para impressionar pessoas que a gente nem sabe de onde vieram. É triste sentar e ouvir pessoas falarem que não lembram nem onde elas botaram o empréstimo que elas estão pagando há anos. É triste. Para mim. É triste ter uma pessoa pagando um carro que já depreciou e já não vale a metade do que ele ainda está pagando. A consciência sobre seus gastos e sua receita, ela tem que vir para você construir uma história de vida. E não para você ser mais um sobrevivente. É importante que vocês controlem seus orçamentos, senhores. É importante que vocês tomem consciência das suas despesas e das suas receitas fixas e variáveis, para que você consiga lapidar quais são os gastos, quais são as necessidades, quais são os luxos e o quanto você quer e onde você quer chegar. Verdadeiramente. O que vocês têm feito por vocês, vivido ou sobrevivido? Existem alguns dados que trazem que as pessoas elas ganham o suficiente para sobreviver. Porém, elas gastam mais do que elas acreditam que elas merecem. Justamente por elas não acreditarem que tem mérito de ter aquele lins, de ter aquela carta de crédito, de ter aquele cartão de crédito com limites. As pessoas se sentem tão diminuídas que elas querem exaurir o máximo do que dão para elas se sentirem parte e meio de alguma coisa que não pertence a elas. Não seja mais um. Seja a diferença. Seja você. Escolha-se. Ame-se. Cuide-se. Faça por você a sua história. Não por ninguém. Ninguém além de si próprio. Então, para hoje, eu falo para você o seguinte. Mais uma vez. Elenque todas as suas despesas. Thaís, o que são despesas? São todos os gastos que você tem. E comece a controlá-los e entender o que é necessário e o que não é. O que é fixo, que você paga todos os meses igual, e o que é variável. Tomem consciência do dinheiro que vocês suam para receber. Valorizem o seu trabalho. Construam a sua reserva. Comprem o que se é necessário para que vocês se deem um luxo de comprar o que vocês desejam. O desejo, ele vem depois da necessidade. Mas a realização dele só existe quando existe uma reserva construída. E o que é reserva? Reserva é aquele montante que garante que se qualquer coisa acontecer com você, pelo menos por 6 meses você tem o mesmo salário durante esse período. Eu vou falar sobre reserva mais pra frente, mas por hoje é isso. Eu espero verdadeiramente que tenha feito sentido pra você. Se você tá vendo esse GTV, eu espero que você coloque em prática, que você seja você e ignore todo o ambiente externo para poder chegar onde você quer. Porque só você sabe da sua potência. Só você sabe onde você quer chegar. Só você sabe onde você vai chegar. E outra, peça conselhos a quem já chegou onde você almeja. E não simplesmente a pessoas que estão ao seu redor. Seus pais podem tolir os seus sonhos, não porque eles são ruins, mas porque eles não conseguiram realizar o deles. E não significa que você vai viver dessa forma. O que significa é que você tem que usar tudo que você já sabe e potencializar a sua melhor forma. Use essa ferramenta que vos fala, estou aqui disponível para você. Pode ser que eu não esteja 24 horas disponível, de fato, não fico. Hoje, inclusive, tive meu WhatsApp roubado, estou sem WhatsApp. Mas está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu sou muito mais do que um link, do que uma mídia social. Existem N formas de comunicar, existem N formas de trazer. E eu estou aqui para vocês. Procurem pessoas que já alcançaram, que já construíram, que já realizaram. Almeje estar no lugar onde você acredita. E para de andar com pombo. Águia não anda com pombo. O que isso tem a ver com receita e despesa? Tudo.
Porque se você anda num ciclo de amigos, num ciclo familiar que só ostenta e tá devendo o banco até a calcinha e a cueca, você tá indo pelo mesmo lugar. É contágio social, eu falo isso aqui direto, gente. Você não é obrigado a se manter nos ambientes que não te enaltecem, que não te alavancam. Tenham capacidade de se enxergar como pessoas que sonham e que realizam e fazem a história escrita por si próprio e não como coadjuvante da história dos outros. Então, meus amores, sério, do fundo do meu coração, como o Igor colocou aqui, maravilhoso, tive a oportunidade de trabalhar, né, na mentoria dos Colabora para esse cara incrível. De fato, você é a média das 5 pessoas que você convive. E cada uma dessas 5 pessoas é a média das 5 pessoas que elas convivem. Então, pasme, quantas pessoas influenciam na sua vida? Se você não tem consciência sobre isso, a Amanda colocou aqui sobre energia, uma pessoa num raio de 6 quilômetros de você influencia em você. Ou seja, enquanto você não toma posse da sua vida, qualquer coisa que te chega te serve. Então vamos parar de receber qualquer coisa e vamos começar a escrever a nossa história. Receitas e despesas, elenquem todas elas. E tomem consciência do que de fato você precisa, do que de fato você tem, do onde você quer chegar. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, me manda um direct e a gente comunica, tá bom? Uma excelente semana, não esqueçam, hoje é domingo, dia de fazer planejamento semanal. Espero que vocês estejam com o planejamento de vocês em dia, para que nós possamos ter uma semana produtiva. Essa é a maior função do planejamento que eu faço da minha semana, gente. Tenham muita coragem de serem vocês. O mundo vai falar muito, mas só o seu coração tem a resposta de todas as coisas. Então acredite. Confie, entregue e trabalhe para que se realize, tá? Tchau!